E aí, pessoal, meu nome é Leonardo Salles Galvão, sou bolsista do Grupo de Pesquisa PET Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina. E hoje eu estou aqui para apresentar uma aula sobre resistores. Para começarmos, precisamos entender o que é um resistor. Um resistor é um dispositivo elétrico que tem como função básica diminuir a corrente elétrica que se passa através do circuito. Para isso, ele transforma a corrente que passa em seu interior em calor. Esse efeito que ocorre se chama efeito Joule. Na imagem apresentada, podemos ver que existem diversos tipos de resistores, tendo os diversos tamanhos e formatos, e nós iremos explicar mais a fundo sobre esses diversos tipos ao longo do vídeo. Caso ainda não tenha compreendido a ideia do resistor, irei fazer uma analogia. Imagine um cano de água, no qual possui uma corrente de água passando em seu interior livremente, sem nada impedido. Esse é o caso da esquerda, como está sendo apresentado na tela. Temos o cano com a corrente de água passando por dentro dele, sem nada impedido. À direita temos o outro caso, no qual temos uma corrente de água, porém no meio temos uma certa resistência ali. Temos uma barreira ali, no qual impede que a corrente de água passe livremente, que vai ocasionar a queda da corrente. O resistor funciona da mesma maneira. Imagine o circuito no qual não possui um resistor e existe um cabo ligando a alimentação a alguma peça do circuito. A corrente irá passar livremente por esse cabo. Porém, se colocarmos entre o dispositivo no circuito e a fonte de alimentação, um resistor, irá acontecer como o caso da direita, no qual irá diminuir a corrente após a passagem da mesma pelo resistor. Agora iremos falar um pouco dos tipos de resistores, cada um deles separadamente. Na imagem à esquerda, temos os resistores comuns. Em sua maioria são cilindros, no qual irão possuir um código de cores que representa sua resistividade. Também terão resistores cilindros que não possuirão esse código de cores, mas terão sua resistividade escrita sobre a superfície. Esse tipo de resistores são os mais utilizados em projetos de circuitos, tem seu custo bem barato. Na imagem à direita temos os LDR, são os resistores que variam sua resistência dependendo da quantidade de luz que está sobre eles. Por serem feitos de um material fotossensível, eles possuem essa característica, e são muito utilizados como sensores de luz. No slide que temos a seguir, temos os resistores com variação manual. São os seus status e os potenciômetros. Eles são resistores que variam sua resistência dependendo de onde se encontra o ponteiro ajustável manualmente que eles possuem. Porém, mesmo eles parecendo muito parecidos através das imagens que estão sendo apresentadas, eles possuem suas diferenças. O reostato é simplesmente uma resistência variável usada para controlar a corrente elétrica em seu circuito. Ele possui uma resistividade muito maior que a do potenciômetro. Já o potenciômetro ele utiliza todos os três terminais no qual ele possui. Dois para receber o polo positivo e o negativo, e o terceiro sendo usado para extrair o sinal variável ou a tensão do eixo deslizante. Agora vamos ver como os resistores são representados em um esquemático de um circuito. Na esquerda, temos a representação de uma resistência comum, no qual é representada por uma série de ondas ou um retângulo. Essa representação será meio que utilizada nos outros tipos de resistência. As imagens do meio são os resistores ajustáveis digitais, ou seja, o LDR e outros tipos de sensores que trabalham com resistências. Como podemos ver, eles também usam ou aquela série de ondas ou o retângulo. Porém, diferente dos resistores comuns, eles possuem um círculo em torno deles e uma ou duas setas apontando para esse círculo, como podemos ver na imagem abaixo. Na imagem à direita, temos os resistores ajustáveis manualmente, no quais são os potenciômetros, os reostatos e os tripotes. Eles possuem uma representação muito parecida com os resistores comuns. Porém, diferente deles, eles sempre terão uma seta ou apontando para o meio, que indica a terceira entrada, ou uma seta cruzando o seu meio, como podemos ver na imagem à direita. Agora vamos trabalhar um pouco a teoria. A forma para descobrir a resistência de um certo resistor é a tensão que passa sobre ele, sobre a corrente.
Com isso, nós conseguimos saber qual que é o valor de um resistor. Ou caso nós queiramos saber a corrente que está passando por esse resistor, basta utilizarmos a tensão e a resistência. Para entendermos melhor isso, eu fiz um exercício. Nós temos um circuito ali à esquerda, no qual está sendo alimentado um LED por uma bateria de 9 volts. Nós sabemos que o LED tem uma tensão já de 2 volts. E sabemos também que o resistor tem sua resistência de 350 ohms. Utilizando a fórmula que foi apresentada, nós vamos isolar a corrente e iremos subtrair a tensão da bateria menos a tensão do LED. Com isso, chegamos em 9 menos 2 volts sobre 350 ohms. Ao realizar os cálculos, nós chegamos ao resultado de 0,02 amperes. Essa será a corrente que irá passar pelo resistor, assim chegando ao LED. Quando mexemos com resistores, temos que nos preocupar principalmente com a potência que irá passar pelo mesmo. Caso a potência seja muito elevada, irá acontecer o que ocorreu com esses resistores das imagens apresentadas. Eles vão explodir ou pegar fogo, ou simplesmente queimar sem causar muitos danos. Para percebermos que o resistor está queimando, nós vamos sentir um cheiro meio estranho na hora. Mas caso você queira se precaver, como a maioria deveria fazer, você precisa saber a potência que irá passar usando essas fórmulas que estão apresentadas ali à direita. Que é potência igual a corrente ao quadrado vezes a resistência do resistor. Potência igual a tensão do resistor sobre a resistência. Ou potência igual a tensão do resistor vezes a corrente. Para sabermos quanto um resistor aguenta, nós devemos ir até o catálogo do vendedor e checar o material e o tamanho do resistor. O que varia o quanto de potência o resistor vai aguentar é o seu material e o seu tamanho físico. Quando temos um resistor comum com diversas faixas de cores sobre sua superfície, essas faixas não são apenas enfeite, elas representam a resistência desse resistor. Aqui nós temos uma tabela que serve para ler essas faixas e entender seu significado. Nós sempre iremos olhar pela faixa que estiver mais à ponta do resistor como a primeira. Eu peguei um resistor com 5 faixas para utilizar de exemplo. Na faixa 1 temos a coloração azul. A coloração azul representa na primeira faixa o número 6. Na segunda faixa, nós temos a coloração cinza, que representa o número 8. E na terceira faixa, a coloração preta, que representa o número 0. Agora, nós iremos para a faixa do multiplicador, que é a quarta faixa. Nela, no exemplo que temos a coloração vermelha. Portanto, ele será um multiplicador 2. Ou seja, o resultado que nós temos será multiplicado por 100. Já a quinta e última faixa é a tolerância ou erro que é desse resistor. No caso, pode parecer que a tolerância é amarela, mas como nós podemos ver na tabela, amarelo não tem nenhuma tolerância, ou seja, é uma coloração dourada, que é de mais ou menos 5% do valor da resistência desse resistor. Caso você encontre um resistor com apenas 4 faixas, não se apavore. Ele é um resistor no qual as duas primeiras faixas são as faixas numerais e a terceira faixa não existe. Ou seja, você não vai ler a terceira faixa, você vai ler as duas primeiras, o número do multiplicador e a sua tolerância. Caso possua dúvidas ou tenha mais interesse de aprender sobre esse assunto, eu recomendo esses 2 livros para você pesquisar, que é o Física e Eletromagnetismo do Young Friedman e Sears Zechman, ou o Fundamentos de Física e Eletromagnetismo, do Halliday. Também tem esse link no qual explica um pouco sobre resistores, caso você queira uma consulta mais rápida sobre o assunto. Caso reste alguma dúvida mais complexa ou que você não tenha encontrado nesses livros, você pode deixar nos comentários dos vídeos que nós tentaremos responder o mais rápido possível. Bem, agradeço quem viu o vídeo até aqui, espero que tenham gostado. Se tenham gostado, deixem seu like para ajudar o canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos e sigam o Pet Mecatônica nas outras redes sociais como Instagram, Facebook e acessem nosso site para verem outros materiais que nós já produzimos. Obrigado mais uma vez por ter assistido e até a próxima, pessoal.